Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Estamos falando sobre a natureza dos filhos do reino de Deus. E agora nós chegamos na parte aonde a palavra ela é colocada em prática, vivida. O Senhor Jesus falou das bem-aventuranças, daquilo que era necessário ter no ser um filho deste reino celestial. Vamos ler o versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido ou insosso, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui nesse versículo nós temos dois tipos de sal. Aqui não está falando do mesmo. São dois tipos diferentes. Se o Senhor Jesus tratou da natureza do Filho deste reino de Deus, e se nós falamos deste reino de Deus, então o pobre de espírito, o que chora porque vai ser consolado, o manso, não é porque ele é manso, porque ele é bobo, é porque ele tem autodomínio. O que tem fome e sede de justiça de Deus. O misericordioso, porque ele vai alcançar misericórdia. O limpo de coração, porque vai ver a Deus. O pacificador, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí então Jesus, para arrematar essa natureza, ele falou sobre as perseguições. Há muitas pessoas reclamando de perseguição, mas não é por causa da justiça de Deus e nem da sua palavra. São por coisas deste mundo. Eu disse lá em Pompeia ontem que talvez para os crentes ser fiel, talvez vai ter que voltar ao tempo de Ananias e Safira. Não é? Começar a matar o povo. Ou, para a igreja crescer, o evangelho ser espalhado, vai ter que ser no tempo de Paulo. Prisões, açoites. Talvez assim, porque Paulo disse que todas estas coisas contribuíram para o crescimento do evangelho. Então está na hora da igreja começar a orar por uma perseguição. Porque os crentes estão acomodados. Mas aqui o Senhor Jesus, ele vai continuar falando, e agora, se ele falou desta natureza, aquilo que tem que ter tudo dentro do Filho do Reino de Deus, agora ele fala da sua conduta. Conduta, influência, responsabilidade. Talvez você não tenha essas palavras lá no seu vocabulário. Conduta, influência e responsabilidade. Talvez não tenha, mas precisa ter. Se você se julga um filho deste reino e possui essa natureza. Jesus falou primeiro que tem o sal. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta. Para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens.
Muito bem. A palavra de Deus, meus irmãos, agora vai ser tratada com a sua conduta. E a palavra de Deus, ela só vai ter valia na sua vida e na minha vida se você obedecê-la, primeiro crer, obedecer, viver e praticar. Senão não vai ter valia nenhuma na sua vida. Mas eu gostaria que os irmãos também voltassem um pouquinho aí, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1. Vamos ver o que o versículo 1 ele tem para nos ensinar. Jesus vendo a multidão. Jesus viu a multidão lá, subiu num monte e assentando-se, vírgula. Quem que se aproximou de Jesus? Como é que está aí na sua Bíblia? Muito bem. Quem se aproxima de Jesus são os seus discípulos. Discípulo. Então o discípulo ele se aproxima do seu mestre, porque ele quer ouvir os seus ensinos, porque ele quer seguir o seu mestre, porque ele quer ser como o seu mestre é. Então, no meio daquela multidão, quando Jesus assentou para ensinar, abriu a boca, os discípulos se aproximaram e não ficaram longe de Jesus. O discípulo não foi lá para o fim da multidão, porque o discípulo ele quer aprender, ele quer seguir o seu mestre, ele quer estar próximo do seu mestre, porque como você vai aprender de Cristo se você está longe? Como você vai dizer que você é discípulo longe? Então não tem como. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o discípulo ele se aproxima. O que diz o final do Salmo 73? Alguém lembra? O salmista ele diz no final do Salmo 73: para mim é bom aproximar-me de Deus. O que o discípulo de Cristo ele tem que fazer? Ele tem que chegar perto do seu mestre, porque ele quer ouvir, porque ele quer obedecer, porque ele quer seguir. Aquele que não quer vai ficando cada vez mais longe, mais longe, mais longe, vai ficando para trás, vai para trás, vai. Quando nós falamos da natureza do Filho do Reino, meus irmãos, nós estamos falando de discípulo, porque a igreja produz discípulo e não religioso. Os seus discípulos se aproximaram dele. Muito bem. O que é discípulo? Discípulo é o que recebe disciplina e instrução. Disciplina e instrução não é algo que um discípulo ele tem assim, não, você faz se você quiser. Disciplina e instrução é para ser obedecido. Muito bem. O que é um discípulo? É aquele que segue o conselho. O que imita o exemplo. O que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, irmãos? Alguém sabe? Sede meus imitadores, como eu, de quem? Opa! De Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Para discípulo. Para aquele que quer chegar perto, aquele que quer estar próximo, aquele que quer ouvir o seu mestre, aquele que quer obedecer o seu mestre. O discípulo é isso daí.
ele quer estar próximo, ele quer obedecer, ele quer ficar perto do seu mestre, ele está atento ao que o mestre está falando. Então, meus irmãos, mas pastor, o que tem a ver isso com o sal da terra? Nós vamos chegar lá, fique tranquilo. Se o Salmo 73 diz que é bom eu me aproximar de Deus, bom para mim eu me aproximar de Deus, os discípulos de Jesus, quando Jesus assentou, eles chegaram perto de Jesus. Para quê, meus irmãos? Para ouvir. Agora, uma vida e uma alma que não tem por absoluto na sua vida o ensino de Cristo, a natureza do Filho do Reino, a obediência plena dentro de si, presta bem atenção. Aquele que não tem obediência plena ao seu mestre, ele não tem toda essa natureza do Filho do Reino dentro dele, ele não tem por absoluto na sua vida a palavra de Deus, ele não é discípulo, ele é um religioso. Mas o que é um religioso, pastor? Religioso? O religioso, meus irmãos, é aquele que faz algumas coisas e crê em algumas coisas. Esse é o religioso. Ele é diferente do discípulo, porque o discípulo ele crê em tudo, ele obedece, ele está perto do mestre, ele quer chegar perto, ele quer seguir o exemplo. Sede meus imitadores como eu de Cristo. O que o religioso ele é? Ele obedece alguma coisa, faz alguma coisa ali e tal, né? Crê em alguma coisa, de alguma maneira, frequenta lá a religião. Precisa batizar? Não, eu vou batizar. É assim, religioso é assim. Ele aceita algumas coisas, ele até faz algumas coisas, só que ele não obedece tudo, porque ele não é discípulo, ele é um religioso. Então, uma alma que não tem o absoluto de Deus na sua vida, ele não é discípulo. E o Senhor Jesus, ele alertou acerca dessas pessoas, dessas almas, desse povo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, por favor. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, como se há de salgar? Capítulo 23 de Mateus, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os religiosos, os escribas, os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem. Pastor, então quer dizer que eles não diziam coisas ruins? Não, o religioso, geralmente ele não fala coisa ruim. Você já viu algum religioso falar alguma coisa ruim? Ele não fala. Ele fala que ele serve a Deus, ele fala que ele adora a Deus, ele fala que a vida dele é de Deus. Ele só fala essas coisas. E alguns ainda até querem combater questão de igreja com o outro. Não, porque a igreja lá onde eu vou ela é muito boa. Mas aí Jesus ele continuou o versículo. Veja bem. Capítulo 23, versículo 3. Vocês observem tudo que eles vão dizer para vocês, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não faz. Então, essa é a primeira observação da diferença entre um discípulo, que ele se aproxima de Cristo,
de um religioso que cumpre algumas coisas, mas ele não obedece tudo. Ele faz algo, mas ele não faz tudo o que precisa ser feito. Ele não tem Deus e a sua palavra, o Senhor Jesus Cristo, como absoluto na sua vida. Não tem. Então Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi alertar essas almas aqui. Olha, eles são assim. Abra sua Bíblia agora, Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus capítulo 19. Versículo de número 16. Mateus 19, 16. Jesus disse lá que eles falam, mas eles não praticam. Ou seja, eles fazem algumas coisas, mas a maioria das coisas que eles deveriam fazer, eles não fazem. Aqui no capítulo 19, vamos lá, Eric, vamos sentar. Versículo 16. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre. Chamou Jesus do quê? Mestre. Então, se eu tenho um mestre, eu tenho que chegar perto dele, eu tenho que ouvi-lo e obedecê-lo. Bom mestre, o que eu vou fazer para conseguir a vida eterna? Muito bem. E ele disse: por que você me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Resposta do religioso, versículo 20. E disse o religioso, o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Ele obedece algumas coisas. Ele faz e pratica algo. Aí Jesus diz assim, versículo de número 21. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e dá um tesouro no céu, vem e segue-me. Jesus ouvindo, e o jovem ouvindo estas palavras, ele retirou-se muito triste, porque possuía muitas propriedades. O que aconteceu, meus irmãos, com o religioso aqui? O primeiro religioso que nós vimos no capítulo 23, ele fala e não cumpre. Esse daqui Jesus perguntou: você conhece? Ele: conheço. Você cumpre? Não, desde a minha mocidade. Mas aí o religioso, como ele é materialista, ele é narcisista, ele é consumista, então ele é assim, ó, eu tenho esse gasofilaço aqui, você tem? Se você não tem, então você está menos que eu. Hoje, na verdade, o cristianismo e os crentes agora são tudo consumista e materialista, né? Ei, você viu meu relógio de ouro de pulso que eu comprei? Você tem? Não, o pastor não tem. Ah, então estou melhor que ele. É medido assim as coisas, né? Pelo que você tem, pelo que você possui. Aí o religioso, o que ele faz? Ele troca o reino de Deus pelas coisas perecíveis deste mundo. Quando Jesus olhou para ele: ah, você obedece a palavra de Deus? Não, obedeço. Ah, é? Ah. Então faz o seguinte: como Deus esquadrinha o coração e a mente dos homens, o seu coração está aí? É nisso aí que o seu coração está? Ah, então tá bom. Então você vende o que você tem, dá aos pobres, e eu vou te dar um tesouro grande lá no céu. Não. Eu prefiro ir embora triste. Então o que o religioso ele faz? Ele troca as coisas celestiais
pelas coisas perecíveis deste mundo. Muito bem. Eu gostaria que os irmãos agora abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. O religioso, meus irmãos, ele também não tem conduta, responsabilidade e influência com a sua vida neste mundo. Lucas, capítulo 10. Versículo de número 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. São dois religiosos que estão prontos a negar a sua conduta, a sua responsabilidade e a sua influência para com o mundo. Nós estamos prontos, meus irmãos, a negar tudo, a dar a volta por lá, passar de largo. É mais fácil não ter responsabilidade nenhuma. O que as pessoas não querem hoje? Assumir compromisso, não é? E aí o religioso, quando ele viu o pecador lá caído no chão, o que ele fez? Passou de largo. Aí veio outro religioso, passou de largo. Então o primeiro fala, mas não faz. O segundo troca o reino de Deus pelas coisas perecíveis do mundo. O terceiro exemplo que nós temos aqui é o exemplo da sua conduta. O religioso dentro da igreja, ele é o sal insípido. Tem dois tipos de sal que Jesus falou. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, ou seja, insosso, não tiver propriedade de dar gosto, sabor, de preservar a vida e também de deter a corrupção, ele não tem, ele é insípido. E Jesus ele diz assim: não presta para nada. Certa feita os homens disseram assim para Jesus: Mestre, eu vou te seguir aonde quer que fores. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar sua cabeça. Aí o outro gritou: Senhor, te seguirei, mas primeiro eu tenho que... Não, mas primeiro você vai fazer o quê? Não, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que... Então há uma grande diferença em a natureza do Filho do Reino, ela ser absoluta na vida de uma pessoa, do crente, do que aquela obediência insossa, não é? Nós temos aqui os nossos meninos, que um dia eles vão crescer, vão casar, e você vai casar com quem? Se você casa com um infiel a Deus, você acha que ele vai ser fiel a você? Vai casar com um infiel a Deus. Pessoa que não honra nem a Deus, ele vai honrar quem? É? Aí, meus irmãos, o insípido, ele se ajunta com quem? Não é com o sal da terra. Porque o sal da terra, ele dá o sabor,
O sal da terra ele preserva. O sal da terra é aquele, meus irmãos, que luta e consegue lutar contra a corrupção. Mas o religioso não. Então tem uma diferença grande entre religioso e discípulo. Muito grande. No capítulo 14 do Evangelho de Lucas, abre um pouquinho aí para frente, versículo 33. Capítulo 14, versículo 33. Olha o que Jesus ele diz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Não pode ser. Bom é o sal, versículo 34. Mas, se ele degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então a pergunta é, Jesus olhou para os seus discípulos, os discípulos chegaram bem pertinho de Jesus assim. Aí Jesus diz assim, olha, aí tinha aquela multidão. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, ele não, o que ele vai salgar? E se ele não salgar, ele não presta para nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O discípulo se aproxima de Jesus e ele quer ser o quê? Imitador do seu mestre. Diferente daquele jovem que chegou chamando Jesus de mestre, mas na verdade Jesus não era mestre dele. Agora, se nós já lemos muito sobre o religioso, o que Jesus disse, né? E a palavra que Jesus ele usa é uma palavra dura, pastor. Não presta para nada. Jesus olhou para eles e disse: olha, se você for insípido, você não presta para nada. Se você não faz diferença, mas que palavra dura, pastor. Pois é. E quando Jesus chamou os religiosos de filho do diabo, será que era duro? Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Jesus ele disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de salgar? Para nada presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vai chamar os irmãos aqui e vai ter uma conversa com eles. E de Mileto mandou Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo chegaram junto dele e disse-lhes: vós bem sabeis desde o princípio, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, de como em todo esse tempo eu me portei. De que maneira, meus irmãos? Quando eu entrei na Ásia, o apóstolo Paulo diz assim: ó, vocês sabem desde o primeiro dia como eu me comportei lá. Então vocês são as minhas testemunhas.
Aí mostra o que, meus irmãos? A conduta do sal da terra. Quando ele chamou os crentes lá e falou assim para eles: ó, vocês não vão viver mais, eu vou para Roma, vou para Jerusalém, de lá eu não sei o que vai acontecer, lá ele vai partir para Roma, mas eu quero falar para vocês, que vocês são a minha testemunha, de como eu me comportei no meio de vocês, ou seja, a minha conduta cristã, a minha vida demonstrada no meio de vocês, desde o primeiro dia. Versículo 19: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram, como nada que útil deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. O homem tem conduta, o homem tem uma responsabilidade com o Evangelho, com todas as almas que Deus colocou diante dele, em cada cidade e em cada lugar que esse homem entrava, o sal da terra fazia diferença. Em cada lugar que o apóstolo Paulo ponhava o pé, o sal dava sabor à vida. O sal estava preservando as almas dos homens para serem salvas. É o sal da terra. A responsabilidade. Eu preguei nas casas. Olha, eu falei, eu preguei, eu não tenho a minha vida por preciosa, que cumpra com alegria. Versículo 25: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, vocês não verão mais o meu rosto, porquanto no dia de hoje vos protesto, estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei vos anunciar todo o conselho de quem? De Deus. Então o sal da terra, quando ele chega no lugar, primeiro ele faz a diferença, segundo ele dá sabor às vidas que estão em volta dele, terceiro, ele preserva da destruição deste mundo, da corrupção. E o que é corrupção, meus irmãos? No sentido espiritual, ela é o pecado, aquilo que afasta a alma de Deus, aquilo que leva para longe o servo de Deus. Antigamente não tinha geladeira, né? Muito pouco. E como é que as pessoas faziam com as carnes, os mantimentos dele? Era tudo salgado. Para fazer o quê? Para preservar. Então o que Paulo ele fez para preservar aquelas almas? Pregou o Evangelho da salvação, deu bom testemunho, mudou a vida daquelas pessoas. Ele mudou. No capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, abre um pouquinho aí. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 1. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos ao centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós num navio adramitino,
Partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver os amigos para que cuidassem de quem? Dele. Ele está numa embarcação, ele está indo, meus irmãos, indo para Roma, para a Itália, e aí o navio para numa determinada cidade, e Paulo, como tem a natureza do filho do reino de Deus, ele é manso, ele é pacífico, ele é o que chora porque vai ser consolado, ele tem a natureza do reino, ele é o sal da terra. Aí o chefe do navio fala assim: o senhor pode ver os seus amigos, para os seus amigos cuidar de você. A influência, de cidade em cidade que Paulo pudesse parar, ele tinha pessoas, meus irmãos, para cuidar dele. O sal da terra, ele tem conduta, responsabilidade e influência neste mundo. Versículo 21 do capítulo 27 de Atos. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó homens, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. O navio que o apóstolo Paulo estava chegou um furacão chamado Euroaquilão, que está descrito aí no capítulo 27. Ele tomou o navio num furacão, e já há mais de 10 dias esses homens estavam no meio de uma tempestade. O navio tinha 276 pessoas dentro dele. E aí Paulo no versículo 22, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem... Vamos prestar atenção nesse versículo, irmãos? Olha como é o discípulo e olha como é o sal da terra. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu... Esse é o discípulo, esse é o sal da terra. De quem eu sou e a quem eu sirvo. Então esse aqui é um sal da terra, esse daqui é um discípulo de Jesus, e ele está falando para 270 almas, no meio de uma tempestade, pronto para morrer. Ele fala: calma lá, o sal que dá sabor à vida, mesmo na hora da dificuldade, esse é o sal da terra. Porque se ele não é para chegar em você e falar assim: olha, eu estou morrendo, não, calma lá que Deus vai cuidar de você. Eu estou numa situação difícil, pastor, eu estou enfrentando um problema sério na minha vida, fica tranquilo que Deus está cuidando de você. Olhou para aquelas almas e disse assim: olha, vocês não vão morrer não. Nem eles mesmos, irmãos, acreditavam que eles não iam morrer. Versículo de número 24. Dizendo Paulo: não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, homens, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Muito bem. Versículo de número 30 do capítulo 27. Os homens estavam desesperados. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio
e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, vírgula, qual é o final do versículo? Nós não vamos poder salvar eles. Para salvar eles, eles têm que ficar onde? Dentro do navio. Mas o navio está afundando, Mas aí o sal da terra, ele olha para as almas e ele diz assim: vocês têm que ficar aqui no navio, vocês não saem daqui, porque senão vocês vão morrer. Não, mas nós vamos morrer de qualquer jeito. A preocupação que o sal da terra tem para com essas almas. Versículo 32. A influência que ele causou no meio de uma tempestade. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. E quando o dia vinha, Paulo exortava todos que comessem alguma coisa, dizendo: já hoje é o 14º dia. Quantos dias que eles estavam no meio da tempestade? 14 dias. Que esperais, permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos, versículo 34, que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, vírgula, ele fez o quê? Ele deu graça, ele orou. Ele orou a Deus na presença de quem? E partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer, e éramos todos no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e lançaram o trigo no mar. O sal da terra, ele preserva a vida. Sal da terra, meus irmãos, ele não dá a volta do lado. E vendo, passou de largo. Sal da terra, meus irmãos, ele não troca as coisas deste mundo pelo reino de Deus. Sal da terra, meus irmãos, ele não é de falar, ele é de obedecer e fazer. Sal da terra é discípulo. Versículo 42 do capítulo 27. E então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que pudessem nadar e lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra. Final do versículo. Salvos. Por que os soldados não mataram todos os prisioneiros com o apóstolo Paulo? Porque ele é o sal da terra. Porque aonde ele está, seja num dia de sol, seja no dia da tempestade, o sal da terra, ele faz diferença aonde ele chega. Eram 14 dias de tempestades. 14. Sabe o que é 14 dias você no meio do mar, deriva? Nenhuma das almas pereceu. Muito bem. Capítulo 28, versículo 7. Pararam numa ilha chamada Ilha de Malta. O apóstolo Paulo saiu pegando graveto, pegando os restos do navio, colocando fogo, porque está no mar, está frio. Você está na para a Itália, nós não estamos num continente como o nosso aqui, né? Calor, para lá é frio, a água está gelada, morre de hipotermia.
que Paulo fez? Catou os restos, os gravetos e começou a fazer uma fogueira. Veio uma cobra, tá! Cobrona pendurou na mão dele assim. Aí o pessoal da ilha falou: ixi, olha, esse aí é o malfeitor. Por quê? Ele escapou do mar, mas não vai escapar da cobra. Aí o apóstolo Paulo morreu. Ele é o sal da terra, meus irmãos. Aí não morreu? Olha, versículo 6. Eles esperavam que viesse a inchar, a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que ele era o quê? Deus. Pois é. Versículo 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias, e aconteceu estar de cama enfermo, de febres e diarreia, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o... Então, aonde esse homem chega, o sal da terra, tem diferença. Porque se o sal for insípido, o que Jesus disse? Ele não presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o que nós vamos ser, irmãos? Tem 2 tipos de sal no versículo 13 de Mateus capítulo 5. O sal da terra, que dá sabor, preserva a vida, combate a corrupção, que pertence a um discípulo de Jesus, que tem uma conduta, uma influência e uma responsabilidade. O religioso não tem nada disso. Ele não tem responsabilidade com nada. Ele não queria saber se aquele homem lá ia morrer ou não, se ele tem que ajudar ou não, se ele tem que ser fiel ou não. O religioso ele não quer saber. Vamos ler nosso último versículo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Último versículo, Evangelho de João 8, 31. Vamos lá. Jesus dizia, pois, aos seus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis. Quando Jesus deu a ordem missionária à sua igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei. Mas quem que é o discípulo? O discípulo é aquele que recebe disciplina e instrução. O discípulo é aquele que ouve o conselho. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. Paulo ele diz: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, meus irmãos, a natureza do Filho do Reino de Deus, ela não é para religioso, ela é para discípulo. A conduta não é para religioso, porque o religioso ele não suporta muito a palavra de Deus, ele não aguenta. Chega uma hora que a palavra de Deus vira como lá no livro de Números, e nós estamos enfastiados desse pão vil, ou seja, do maná. Nós já estamos por aqui. O religioso ele não suporta.
Palavra de Deus. Mas Jesus, ele disse que a igreja, ela precisa fazer discípulo. Jesus, ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Nós estamos pregando sobre a natureza do Filho do Reino, meus irmãos. Falamos só sobre o sal. Agora falta falar da luz. E a luz, ela precisa brilhar para se opor às trevas. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, querido Deus, e eterno é a tua palavra. E queremos mesmo, Senhor, te agradecer. E queremos, Senhor, chegar mais perto de ti, aproximar, Senhor, cada vez mais de ti, Pai querido. Sermos discípulos, Senhor, sal da terra. Senhor, eu te peço que o Senhor não permita que nenhuma dessas almas, Senhor, ela se torne insípida, Senhor, sem gosto, sem nada. Pai amado, que o Senhor nos ajude a sermos obedientes à tua palavra, obedientes ao teu santo nome. Que nós não venhamos, Senhor, a nos tornar meros religiosos, mas que nós possamos ser os seus discípulos, Senhor. Aqueles que aonde vão chegar, vão mudar a vida das pessoas que estão ao seu lado, vão dar um sabor, vão preservar a vida, vão combater a corrupção, o pecado. Que possamos, Senhor, olhar para as nossas vidas, nossa conduta cristã, nossa responsabilidade para com a tua obra, teu reino, a tua palavra, nossa influência, Senhor, neste mundo, para com as almas, Senhor, que estão desenganadas, perdidas. Nos ajuda, Senhor, e nos dá a tua graça. Abençoe, Senhor, nossos irmãos que não puderam vir, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, suprindo as suas necessidades, abençoando, Senhor, as suas vidas, para que eles possam, Senhor, estar na tua casa, para ouvir a tua palavra e obedecer o teu santo nome. Cuida do irmão Renivaldo que está viajando, que o Senhor esteja o protegendo, Pai. E abençoe a tua igreja nesta cidade, estas duas almas, Senhor, que ouviram a tua mensagem, e todas as almas que estão aqui, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Meus irmãos, nós estamos terminados, não temos nenhum recado, e que Deus abençoe a todos com paz.